Olá, vamos começar a primeira aula do ensino remoto emergencial sobre a intensidade na interferência da luz por duas fendas. Vamos recordar o que nós vimos na última aula presencial, antes das aulas serem suspensas, para a gente se situar. Nós vimos um experimento de Young, quando a gente tem duas fendas, com uma fonte de luz coerente entrando aqui. O que é uma fonte de uma luz coerente? É aquela em que a diferença de fase entre dois raios é sempre constante, né? Então, a diferença de fase entre elas sempre constante, e quando a gente essa luz passa por duas fendas de dimensão, no caso, nós estamos ainda trabalhando com fendas de dimensão desprezível, e então cada uma dessas fendas funcionará como uma nova fonte de onda. Como elas são coerentes, então nós temos uma diferença de fase sempre constante entre elas, e elas vão se encontrar aqui no ponto P, é um ponto genérico que eu escolhi aqui no anteparo. Na verdade, ondas que saem de cada uma dessas duas fendas vão sofrer interferência em todo o espaço e vão ter interferência, né, ao longo de todo o anteparo. E um determinado ponto escolhido por nós, ele está à distância y do centro do anteparo, né, do máximo, do ponto aqui da interferência que está no centro das duas fendas. Esse anteparo está a uma distância d das fendas. Essa distância d, considerada aqui por nós muito maior do que a distância dzinho entre as duas fendas, de modo que nós podemos considerar que esses dois feixes são quase paralelos. Fazendo um zoom aqui nessa região das fendas, nós vemos que, se eles são quase paralelos, a única diferença de caminho que existe entre eles é porque essa onda que sai da fenda de baixo, S1, percorre uma distância maior. Θ, né, esse ângulo aqui, como a gente tem um ângulo reto aqui também, esse ângulo θ esse ângulo também é θ. De modo que B, essa distância de caminho aqui, é d seno de θ, certo? Então, sempre que essa diferença de caminho for igual a um número inteiro de comprimento de onda, essa onda de baixo e de cima vão ficar com máximos coincidindo com máximos e mínimos coincidindo com mínimos, de modo que elas estão em fase, e se elas sofrerem interferência, vão ter uma interferência construtiva, ou seja, nós temos um máximo de onda. Então, quando d seno θ, diferença de caminho, igual a m lambda, para m igual a 0, 1, 2 e assim por diante, nós temos uma franja clara, um ponto de máximo, ou seja, interferência construtiva. Se por acaso essa diferença de caminho for igual a um múltiplo ímpar de lambda sobre 2, significa que o máximo de uma onda coincide com o mínimo da outra. Então, quando elas interferem, ao se somarem, uma vai cancelar a outra, a intensidade é 0. Então, quando isso acontece, ou seja, quando d seno θ for igual a m mais meio lambda, para m igual a 0, 1, 2, 3 e assim por diante, eu tenho um ponto de mínimo, ou um ponto escuro, uma interferência destrutiva. Como é que varia a intensidade da luz no anteparo? Sim, porque nós temos pontos de máximo, quando eu tenho uma diferença de caminho igual a m lambda, ou mínimo, quando eu tenho m mais meio lambda. Mas eu tenho, em todo o anteparo, regiões intermediárias entre esses dois pontos. Então, vamos calcular aqui a intensidade dessa luz nesse anteparo. Para fazer isso, nós podemos usar os fasores, que nós já vimos na física 3, vamos recordar rapidamente aqui. O que é um fasor? É um modo de representar um vetor, né, um vetor de uma onda, em um eixo de coordenadas,
Aqui, então, nós temos duas ondas, E1, que tem amplitude E0 e vezes seno de ômega t, e a amplitude E0 é a mesma da onda E2 aqui. Podemos somar ondas com amplitudes diferentes, mas aqui no caso elas têm a mesma amplitude. E E2 é E0 seno de ômega t mais φ. Φ é uma diferença de fase entre as duas ondas. Essa diferença de fase pode ser dada, por exemplo, por uma diferença de percurso. Então, nós representamos a onda 1, ela está aqui representada, o ângulo que ela faz com o eixo da abscissa é igual à fase dela, ômega t. A onda 2, ela é representada também aqui no eixo do sistema de coordenadas, e ela tem uma diferença de fase, então ela vai formar um ângulo φ igual a essa diferença de fase que ela tem com a onda anterior. Cada onda dessa tem, as duas, né? No caso, cada uma tem amplitude de E0, e o valor da onda naquele ponto, naquele instante, é igual à projeção dele, né? O valor do campo elétrico aqui é igual à projeção dessa onda no eixo Y, assim também como a onda 2. Como é que a onda resultante vai ser a soma dessas duas ondas? Ou seja, então, para fazer isso, a gente soma os fazores, que é o mesmo que somar vetores. Como é isso? A gente vai transladar esse vetor 2 aqui para o final da onda 1, né? Então, sem mudar a sua direção, eu tenho uma diferença de fase φ, que é esse ângulo, que a onda 2 forma com a direção da primeira onda, e a onda resultante é simplesmente o vetor soma das duas ondas. O valor total dela, naquele ponto, naquele instante, é a amplitude dela, o valor máximo. Num determinado ponto, num determinado instante, o valor dela vai ser a projeção dessa onda no eixo Y. Assim como a onda 2 tem uma diferença de fase φ com a onda 1, a onda resultante aqui ela tem uma diferença de fase beta com a onda 1. Aqui eu tenho um triângulo, como eu tenho as duas amplitudes iguais, eu tenho um triângulo isósceles, e assim eu tenho que esse ângulo beta aqui também tem um ângulo beta desse outro lado aqui. Como eu tenho um triângulo, a soma dos três lados do triângulo é igual a 180. Só que esse ângulo gama aqui, ele mais φ é igual a 180 graus. Então, substituindo isso aqui, eu tenho que beta é igual a meio de φ. Como é que fica, então, a amplitude da onda? Eu já sei quanto vale o beta. Eu posso dividir aqui esse vetor em 2 e cortar esse triângulo aqui e dividir em 2 triângulos iguais, e serão 2 triângulos retângulos. E assim, a metade desse lado todo aqui vai ser um cateto de cada um desses triângulos retângulos. De modo que o E, a metade de E, é E0, que é a hipotenusa, cosseno de beta. Então, somando, né, os catetos dos dois triângulos, eu tenho a amplitude inteira aqui da nova onda, que é 2 E0 cosseno de beta. Como beta é igual a metade de φ, posso escrever em termos de φ. E vamos elevar os dois membros ao quadrado, né, o primeiro e aqui o último. E lembrando que a gente tem a intensidade da luz que é proporcional, escrita de modo proporcional à amplitude do campo elétrico ao quadrado, a mais de uma constante. Então, eu posso escrever os campos elétricos em termos de intensidade, de modo que essa constante aqui ela vai aparecer dos dois lados da equação e vão se cancelar em cada um dos lados. E sendo assim, eu acabo tendo que a razão entre a intensidade naquele ponto P
em relação à intensidade da luz que passa por cada uma das fendas é proporcional à razão entre os quadrados das amplitudes dessas ondas. E rearranjando um pouquinho os termos, escrevendo este E aqui ao quadrado como sendo essa expressão, eu tenho que a intensidade no ponto P é 4,0 cosseno A ao quadrado de meio φ, ou de beta. Essa aqui é a amplitude da onda, que é o valor máximo que essa onda pode ter. Vamos relembrar aqui uma onda. Eu escolhi uma onda qualquer, representada por y, uma amplitude, seno de kx menos ômega t. Se eu tenho um deslocamento na mesma onda de lambda, eu tenho um ciclo completo. Então, se eu tenho uma onda que sofreu um deslocamento de correspondente a lambda em relação a outra, elas estão em fase. E então, eu posso ter um deslocamento entre duas ondas correspondente a um número diferente de lambda, né? Posso ter qualquer fração de lambda ou múltiplo de lambda. E como é que eu represento isso na fase dessa onda? Eu tenho igual a kx menos ômega t. No mesmo instante, se eu tenho estou medindo tempos iguais para as duas ondas, né, que saem de cada uma das fendas, mas elas percorrem distâncias x diferentes, né, essa diferença x aqui, na distância percorrida, no percurso, vai me conferir uma diferença de fase. Então, a diferença de fase aqui vai ser 2π sobre lambda, 2π sobre lambda vem do número de onda k, vezes a diferença de caminho que foi percorrida, que é diferente para cada uma das ondas. Então, essa seria a diferença de fase entre duas ondas, 2π sobre lambda, d seno θ. Né? Vamos olhar aqui para essa equaçãozinha e ver quando é que eu tenho máximos para essa equação. Quando esse argumento meio de φ for igual a mπ. Só que nós vimos no slide passado que φ é igual a 2π sobre lambda d seno θ, né? Mas tem que ser igual a, passo esse 2 para cá, tem que ser igual a 2mπ. Cancelando 2 com 2, π com π, eu tenho que d seno θ igual a m lambda. E quando é que eu tenho mínimos? Eu tenho mínimos quando esse argumento for igual a m mais meio π. E como eu tenho a diferença de fase dada pela 2π sobre lambda, a diferença de caminho, eu tenho que essa diferença aqui de fase é igual a 2, né, passando 2 para lá, m mais meio π. Cortando 2 com 2, π com π, eu tenho que d seno θ igual a m mais meio lambda para ter a diferença, para ter um ponto de mínimo, ou seja, uma interferência destrutiva. Note que essas duas relações são as mesmas que nós obtivemos na última aula presencial e que nós começamos revisando a aula de hoje, né, que nós obtivemos de modo geométrico. A gente pode, então, também obter através da intensidade. E como é que fica o gráfico desta função? Eu tenho uma função cosseno, né, que é oscilante, cosseno ao quadrado, que tem máximos e mínimos, só que é o cosseno ao quadrado, portanto, cosseno ao quadrado varia entre 0 e 1. Eu tenho a amplitude de 4 e 0, então eu tenho, né, entre a intensidade variando entre 0 e 4 e 0. A intensidade, os máximos são sempre iguais. Eu não tenho nada que esteja amortecendo essa onda, né? Só tenho cosseno ao quadrado. E vamos ver aqui. Eu tenho os máximos, eu tenho, pegando do slide anterior, quando eu tenho máximos quando φ é igual a 2mπ. Então, aqui eu tenho m, é a ordem de cada máximo. Ou seja, para
No centro, eu tenho o que a gente chama de máximo central, corresponde à diferença de fase zero, porque afinal de contas, no centro, que é simétrico em relação às duas fendas, eu não tenho nenhuma diferença de caminho efetiva. Quando m igual a 1, eu tenho φ igual a 2π, então eu tenho o segundo máximo. Quando m igual a 2, eu tenho o segundo máximo e assim por diante. M igual a 1, primeiro máximo, m igual a 2, segundo máximo. A curva é simétrica, porque eu tenho aqui o centro do anteparo, eu vou ter interferências construtivas e destrutivas para os dois lados do anteparo. Então, do outro lado também eu tenho um máximo para 2π, para m igual a 1, o segundo máximo para m igual a 2 e assim por diante. Se eu quiser deixar mais claro de que lado do anteparo eu estou, eu posso chamar essas ordens de -1, -2, também posso, também está correto. Agora, vamos ver, se eu tiver os mínimos, né? Os mínimos são dados por, quando φ é igual a 2, m mais meio π. Então, m, no caso agora, é a ordem de cada mínimo. No caso de mínimo, eu não tenho mínimo central, porque no centro eu tenho o máximo. Mas quando m igual a 0, eu tenho o primeiro mínimo, que corresponde aqui a 0, né? É a π sobre 2. A π, né? Fica 2π sobre 2, 2π vezes 2, eu fico com π. Então, eu tenho o primeiro mínimo. Quando m igual a 1, eu tenho 3 meios de π vezes 2, então eu tenho 3π. Quando m igual a 2, 5π e assim por diante, tá? Então, no primeiro mínimo, eu tenho para m igual a 0, o segundo mínimo para m igual a 1, terceiro mínimo para m igual a 2, etc. Então, note que no caso de máximos, eu tenho m igual a 1, primeiro máximo e assim por diante. No caso de mínimos, o m tem sempre um número menor do que a posição daquele mínimo. Então, primeiro mínimo, m igual a 0. Segundo mínimo, m igual a 1, etc. E dos dois lados, né? Para 0, 1, 2 e mínimo 0, 1, 2, também na posição simétrica do anteparo, que se eu quiser especificar melhor, posso chamar também de -1, -2, também posso. Também, muitas vezes, a gente quer escrever a diferença de fase, a gente pode escrever em termos do ângulo φ, mas também em termos de de comprimento de onda, ou seja, aquela distância corresponde a quantos comprimentos de onda, né? Então, se eu tenho no centro, eu não tenho nenhuma diferença de caminho, porque o centro da fenda está simétrico, da tela está simétrico em relação às duas fendas. Quando eu tenho o primeiro mínimo, eu tenho uma diferença de meio comprimento de onda. Depois eu vou avançando no anteparo, eu tenho uma diferença de comprimento de onda de um comprimento de onda. Então, as ondas vão estar em fase. Depois eu tenho de 1,5 comprimento de onda, eu vou ter outro mínimo. Depois eu tenho uma diferença de 2 comprimentos de onda e assim por diante. Então, eu tenho uma diferença de fase para... também posso escrever em termos de lambda, né? Gostaria de chamar a atenção que este ângulo φ, ele e o beta também, né, que é φ sobre 2, ele é dado em π radianos, em radianos, né? Vou voltar o slide anterior para mostrar quando a gente calculou essa diferença de fase, né? E o beta, que é φ sobre 2, que vai ser, portanto, isso aqui sobre 2, né? Teria π sobre lambda, o beta, d seno θ. Percebem que eu tenho o π e tenho uma distância dividida por outra distância. Então, isso me dá ângulos em radiano. Então, atenção quando a gente vai calcular a intensidade, esse argumento do cosseno que a gente calcula o beta,
ele está em radianos. Continuando aqui, eu tenho cosseno ao quadrado, que é o argumento. Qual seria a média da intensidade, se eu calcular, né, a média aqui em todo o anteparo? Eu tenho que pegar a média do cosseno ao quadrado, que é meio. Então, substituindo isso na equação, eu tenho 4/0, que é a amplitude, vezes meio. Ou seja, a intensidade média é 2/0, que corresponde a essa linha pontilhada aqui. 2/0 é a intensidade média devido à figura de interferência. Se eu considerasse, em vez de eu ter uma fonte coerente, se eu tivesse duas fontes incoerentes, eu teria, não veria o padrão de interferência, mas veria uma intensidade constante, que seria a soma da intensidade de cada uma das fendas. Ou seja, I0 mais I0, eu teria uma intensidade total de 2I0, que é exatamente a intensidade média. Isso significa que, como a energia ela depende da amplitude ao quadrado, ou seja, a intensidade é proporcional à energia, isso significa que a energia que passou pelas fendas, que incidiu nas fendas, ela se mantém constante. A interferência, ela não muda a energia, ela apenas distribui essa energia, que em vez de estar concentrada num ponto único ou distribuída igualmente, ela vai estar distribuída em termos de máximos e mínimos. Então, terminando a aula, eu proponho um problema para vocês tentarem resolver em casa e, se tiverem dúvida, a gente discute na terceira aula, que vai ser de exercícios. Aqui são dados a distância do ponto P até o centro do anteparo, a distância D entre os dois anteparos, distância Dzinho entre as fendas, comprimento de onda, e o problema pede para determinar a posição deste ponto P dentro do espectro de interferência, ou seja, ele está localizado num máximo, num mínimo, ou num ponto intermediário entre máximo e mínimo. E, finalmente, ele pede para calcular a razão entre a intensidade observada nesse ponto P e a intensidade no máximo central. Então, assim a gente termina a nossa aula e até a próxima.